A gente vai falar agora sobre a análise da cassação de Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão da Câmara dos Deputados e determinou a perda imediata do mandato da deputada. Mas o ministro pediu a Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, que o caso fosse analisado em plenário virtual hoje. Destaque do nosso portal. Aqui a gente já consegue acompanhar, né, a matéria do nosso portal. Supremo Tribunal Federal julga em plenário virtual decisão de Moraes sobre Zambelli. Aqui são os detalhes da nossa redação com a Madu Toledo, foto aqui da Carla Zambelli, e ela vai dizer aqui, a Madu, que esse plenário virtual foi aberto às 11 da manhã e vai ser encerrado às 6 horas da tarde. Já dá para a gente atualizar a informação de que o ministro Alexandre de Moraes já registrou o seu voto e pediu, claro, como era de se imaginar, que a deputada perdesse o mandato de deputada, né, por causa da condenação dela. Essa é uma situação bem difícil aí, que os parlamentares entraram em conflito com o STF, né, Felipe? A gente falou bastante sobre isso ao longo da semana, conforme o Hugo Motta colocou para votação a cassação, não só da Carla Zambelli, mas também do Glauber Braga. Mas é que no caso da Carla Zambelli, ela foi condenada, teve trânsito em julgado, ela fugiu do país e a Constituição diz, né, que os parlamentares condenados perdem os seus mandatos. Mas os parlamentares quiseram fazer diferente. Foi por pouco, por 30 votos ali, que ela não foi cassada pela votação no plenário, mas ela não foi cassada. E aí o ministro disse que os parlamentares não, eles só tinham que apenas seguir, né, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora, portanto, eles abriram a votação em plenário virtual. Se tiver maioria, a gente já vai saber o que vai acontecer ao longo do dia, mas os ministros podem mudar os seus votos até às 6 horas da tarde, quando fecha esse plenário virtual, Felipe. Assim, Nath, o Supremo Tribunal Federal, ele vem mudando o entendimento dele em relação à forma, né, que se dá a perda do mandato de deputado federal e senador federal a todo momento, né? Então, quando você pega a jurisprudência da Suprema Corte desde 2006 com o mensalão, ela sofreu inúmeras mudanças, né? Com o mensalão, por exemplo, eu lembro que em 2006, né, o João Paulo Cunha do PT quando foi condenado, né, teve a perda do mandato automaticamente declarado pelo Supremo Tribunal Federal. José Dirceu também, né? O Valdemar da Costa Neto também, né? Quando foi condenado pelo mensalão, né? Isso por volta de 2013, né? Na verdade, né? Em 2006, né? Antes, né, do mensalão, né? É bom lembrar que o primeiro caso de cassação do mandato aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados, né? Com o deputado Meurer, né? E depois, né? Em 2015, por aí, 13, 15, né? Teve um caso de um deputado, né, em que o STF mudou, né, o entendimento em relação ao mensalão, né, que é o caso do Donadon, né, em que falava que a Câmara dos Deputados tinha que declarar, né, a perda do mandato de deputado federal. Ou seja, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal muda a todo momento, né? Sem querer entrar no mérito aqui, nesse primeiro momento, né, se é correto ou não, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal gera uma insegurança jurídica em mudar o seu entendimento no decorrer da última década, né? O que é uma questão, né? Então, pelo visto agora, com o Alexandre de Moraes, ele vai mudar o entendimento novamente e vai falar que, caso de sentença transitada em julgado, a perda do mandato é automática. E a Constituição, Nath, só para as pessoas entenderem, né? Ela também é ambígua em relação a isso, né? Porque no artigo 15 da Constituição Federal, se você pegar lá, está escrito, né, que é assegurado os direitos políticos, salvo no caso de sentença criminal transitada em julgado. Ou seja, claro, né, você perde direitos políticos se tiver uma sentença penal transitada em julgado, né? Por isso que os presos, né, os presidiários não votam, porque perdem automaticamente o seu direito político, né? Por isso que os parlamentares não podem ser eleitos, não podem representar. Por quê? Porque perdem o direito político. Só que no artigo 55, né, da Constituição Federal, quando você pega lá as hipóteses de perda do mandato de deputado federal e senadores, né, ela dá uma redação um pouco diferente. Por exemplo, tem um inciso lá que fala o seguinte, né, que perde o mandato de deputado federal em caso de sentença penal transitada em julgado. Da mesma forma, em outro inciso, né, em outro momento, em outra hipótese, está lá, perde o mandato em caso de perda de direitos políticos.
E aí tem, embaixo desse artigo, no parágrafo, uma redação diferente para cada uma das hipóteses, né? Para sentença penal transitada em julgado, está dizendo que tem que ser aprovado pelo Congresso, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas perder o direito político está dizendo que basta uma decisão, né, e uma informação da mesa da Câmara dos Deputados. Ou seja, a Carla Zambelli perdeu os direitos políticos e teve sentença criminal transitada em julgado. Qual que vai ser a forma de funcionamento e a hipótese, né, que a Câmara dos Deputados tem que efetivamente dar causa e efeitos à perda dos direitos políticos dela, né? É aí que está a confusão, né? Há uma ambiguidade clara nesse assunto, né? Da mesma forma, nesse mesmo artigo, Nath, está lá dizendo que deputado federal que falta mais de um terço, né, das sessões ordinárias perde seu mandato. E pasme, Nath, quando você vê nesse artigo, né, a perda deveria ser automática, não tem que passar pelo plenário. Mas há o entendimento da Câmara dos Deputados que o plenário é soberano. Então, todos os assuntos podem ser mandados para o plenário. Então, tudo isso para as pessoas entenderem, né, que há, de fato, um problema de interpretação mesmo. E há, de fato, uma confusão. E você pode ir para cada um, pode ir para caminhos diferentes, de acordo com o que você quer fazer. Mas o que não dá para a gente aceitar, né, no meu modo de ver, que causa e gera insegurança jurídica, é a mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal toda hora em relação a esse assunto, né? Isso que não é adequado. Tudo bem, você pode interpretar a Constituição de um jeito ou de outro, mas se você interpretou daquele jeito, mantenha a linha até o final, né? Mas, pelo visto, vai mudar o entendimento. Eu duvido que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai contrariar a decisão do Alexandre de Moraes, né? Até porque pelo histórico recente, não houve nunca um contestamento, né? Uma contestação. Então, a tendência é o colegiado da primeira turma decidir cassar automaticamente o mandato de políticos, caso tenha sentença penal transitada em julgado. Não sei se eu fui claro, mas essa é a ideia que eu queria deixar para vocês. Não, completamente. Felipe, aqui a gente já tem, né, a atualização do voto do ministro Alexandre de Moraes em metrópolis.com com a Manuela Alcântara e o Pablo Giovanni. Aquilo lá que a gente já tinha pontuado, que o Moraes, assim que abriu o plenário virtual às 11 da manhã, ele já registrou o voto dele para referendar a cassação do mandato de Carla Zambelli. E eu queria descer um pouquinho aqui, foto dela, que tem um dos trechos do voto do ministro Alexandre de Moraes, queria destacar aqui. Moraes salientou que a própria corte já decidiu anteriormente na ação penal do mensalão, abre aspas, pela possibilidade de perda automática do mandato parlamentar a partir do trânsito em julgado, quando condenados criminalmente em virtude da impossibilidade de se manterem seu mandato face à suspensão dos direitos políticos derivados da sentença condenatória transitada em julgado, fecha aspas. E aí, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou que, segundo o previsto pela Constituição Federal, é o Poder Judiciário quem determina a perda de mandato do parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado, assim como o Felipe estava pontuando. E aí ele coloca, inclusive, o artigo 55 da Constituição, tão somente declarar a perda do mandato, ou seja, editar ato administrativo vinculado. E aí, depois de Moraes, ainda votam os ministros que compõem a primeira turma, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino, lembrando que, mesmo que forme maioria, até às 6 horas da tarde, os ministros podem mudar o seu voto, o plenário fica aberto. Aí, realmente, quando fecha o plenário é que a gente sabe que teve, né, o fechamento ali da decisão. Ô Felipe, a gente também tinha separado uma outra matéria aqui de metrópolis.com, que é exatamente essa aqui, da decisão de Moraes. Nath, só para fazer um parênteses aqui que eu acho importante, né? Olha que interessante, Alexandre de Moraes, a decisão dele falou do mensalão, que em 2013 declarou a perda automática do mandato de deputado federal. No entanto, depois do mensalão, teve o caso do Donadon, que o Supremo Tribunal Federal falou claramente na sentença, no acordo, que o Supremo Tribunal Federal decide, julga, mas quem decide sobre a perda do mandato é o plenário da Câmara dos Deputados por maioria absoluta. Ou seja, essa justificativa do Alexandre de Moraes é verdadeira, mas teve posicionamento do Supremo Tribunal Federal posteriormente a essa decisão, que foi no sentido contrário à decisão do mensalão. Exatamente. A gente vai continuar falando aí
sobre a análise, né, da cassação da Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes anulou a decisão da Câmara dos Deputados, determinou aí a perda imediata do mandato da deputada e teve essa questão com os poderes, né? Afinal de contas, é aquilo que eu estava começando a ler aqui, que é a decisão do Moraes abrindo um novo embate com os parlamentares, né? Entre os três poderes aí. Descendo aqui um pouquinho na matéria do Pedro Grigori e também da Maria Laura Giuliani, aqui foto do Alexandre de Moraes e do Hugo Mota, deles conversando aí em uma outra ocasião. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que anulou a decisão da Câmara dos Deputados e determinou a perda imediata do mandato da Carla Zambelli, abriu mais um capítulo na crise institucional entre o Legislativo e o Judiciário. Desta vez, o embate é sobre qual poder tem a última palavra para determinar a cassação de parlamentares. No parecer, Alexandre de Moraes afirma que a Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário a competência para declarar a perda do mandato de parlamentares condenados criminalmente com trânsito em julgado e, segundo o ministro, a mesa diretora da Câmara dos Deputados deveria apenas declarar a perda do mandato, ou seja, editar ato administrativo vinculado. E aí, em junho desse ano, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tinha apresentado uma visão semelhante à de Moraes, ao dizer que, com a conclusão do julgamento de Zambelli, não cabia a ele colocar isso em votação. Já tem a condenação, a decisão judicial tem que ser cumprida. Lá na época, ele disse isso. E aí, no dia seguinte, após ser alvo de pressão da base bolsonarista no Congresso, Mota recuou e afirmou que cabia, sim, à Câmara decidir sobre o tema. E aí ele falou, nessa ocasião, abre aspas, o plenário é quem tem a legitimidade desta casa e ele decide para onde a casa vai. Ele é soberano, está acima de cada um de nós, fecha aspas. É interessante, né, essas mudanças de comportamento do Hugo Mota, o Felipe, inclusive agora, nessa semana, quando ele coloca a cassação em votação, ele volta a acreditar que isso vai acontecer e não acontece. E aí, um aceno, né, dos parlamentares de uma derrota do Hugo Mota e de uma desconexão aí do entendimento dele, das conversas dele com os parlamentares, de saber para onde que vai a votação. A gente reforçou isso ontem, vale pontuar de novo. Toda vez que um presidente coloca uma votação importante dessa ali para acontecer, ele já deveria saber mais ou menos como vai acontecer. Se ele se surpreende, é porque tem realmente uma desconexão, né? O Mota, né? Ele é acusado de tentar fazer jogo duplo, né? Tanto oposição governista, tanto poder legislativo, poder judiciário. Então você nunca sabe muito bem, né, para que lado vai pender o Hugo Mota, né? E tem um ponto que foi muito destacado durante a noite, né, que foi julgado o processo contra o Glauber Braga e a Carla Zambelli, né? É que o Arthur Lira ficou realmente irritado, né, com o Hugo Mota. E ele falava abertamente, né, que o Hugo Mota não deveria pautar o caso da Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli, é bom lembrar, também vai entrar no mesmo problema do Eduardo Bolsonaro, né? A questão de faltar mais de um terço das sessões ordinárias. E no caso de mais de um terço das sessões ordinárias, né, a Constituição Federal é muito clara, dizendo que basta realmente a declaração, né, e a certificação pela mesa da Câmara de Deputados, não tem que passar para o plenário, né? Então iria perder o mandato a Carla Zambelli sem ter essa questão, né, problemática e conflituosa com o Supremo Tribunal Federal, se tem que passar para o plenário ou não o julgamento no caso de condenação criminal ter estado em julgado, né? Então o Arthur Lira criticou muito o Hugo Mota em relação a isso também, né? Era muito mais fácil para o Arthur Lira esperar, né, a Carla Zambelli não ter um terço, né, não cumprir um terço, faltar mais de um terço da sessão ordinária e colocar essa questão também e perder automaticamente e declarar a perda automaticamente do mandato dela. E o Hugo Mota não fez isso, né? Ele quis jogar de baseada tanto o julgamento do Glauber Braga quanto da Carla Zambelli. Isso criou realmente um problema, né? Olha só, Nath, que interessante, né? O grande problema do conflito atual do Supremo Tribunal Federal com o Poder Legislativo, que diz respeito ao mandato da Carla Zambelli, é culpa exclusivamente do Hugo Mota, né? Se ele segurasse um pouquinho mais o julgamento da Carla Zambelli, ela poderia perder o mandato de forma automática por falta. E não teria essa discussão
e esse conflito instaurado entre o STF e o Poder Legislativo.